Esse período de 1789 a 1848 é um período onde as lutas de classes na Europa estavam polarizadas em torno, de um lado, da luta da burguesia contra a nobreza e, por outro, da luta da burguesia contra o proletariado nascente. E qual era o interesse da burguesia no poder político? Destravar todos os impasses, todas as barreiras para a expansão do capital. Finalmente, em 1848, 18 anos depois da ascensão do rei burguês, a burguesia volta a agitar o cenário político. Queria instaurar um novo regime na França. E não estava sozinha. Trabalhadores e camponeses também se rebelaram. Impulsionado pelas ideias liberais e nacionalistas, pela fome e ainda pelo nascente movimento socialista, diversos segmentos da sociedade se uniram na luta pela República. A França era o centro detonador das revoluções europeias. Lá, a República foi proclamada em 24 de fevereiro. Em 2 de março, foi a vez do sudoeste alemão. No dia 6 de março, a região da Bavária. No dia 13, o movimento revolucionário foi vitorioso na Hungria. Em 18 de março, na Itália. E assim se seguiu até a Revolução triunfar em todo o centro do continente europeu. O cenário passa a ser ocupado também pelo movimento operário. Então os trabalhadores começam a se articular, começam a existir sindicatos e partidos de trabalhadores. Então, por exemplo, o célebre manifesto do Partido Comunista do Karl Marx e do Engels, ele é proclamado nesse período. E o objetivo central, né, desses movimentos, tanto dos liberais, que é uma ideologia da burguesia revolucionária desses países, quanto desse movimento operário, é de suplantar os interesses da nobreza que ainda permanece em vários países. Enquanto a burguesia busca, em várias regiões, construir as condições para que ela desenvolva o mercado e o capitalismo e a industrialização, o movimento operário busca avançar direitos sociais, quer dizer, conquistar direitos elementares que não existiam. Por exemplo, o direito a um salário mínimo para diferentes categorias, a proibição de trabalho infantil, a proibição de trabalho para as mulheres grávidas, eram direitos que não existiam. Não existia legislação social em vários países. Então essas reivindicações que começam a se difundir principalmente através da França, que é um país politicamente mais maduro nessa época, ela começa a contaminar outros setores europeus. Na França, a Primavera dos Povos derrubou mais um rei. Os trabalhadores chegaram a participar do governo provisório durante a República. Mas os burgueses optaram por fortalecer a política liberal e buscaram um entendimento com a nobreza e os latifundiários. Depois de lutar ao lado da classe operária, a burguesia se tornou o principal inimigo dos trabalhadores. Em 2 anos e meio, a monarquia estava de volta ao poder, desta vez com o apoio da burguesia francesa. A Primavera dos Povos não durou mais que poucos meses fora da França. Todos os antigos governantes foram reconduzidos ao poder. Mas por que revoluções, que se espalharam por uma área tão grande, foram rapidamente derrotadas? A situação do movimento operário naquele período ainda não tinha um amadurecimento político suficiente para, nos embates de 1848, proporcionar que o proletariado se constituísse como uma força social com um projeto próprio. E a classe trabalhadora, ela sabia contra quem ela estava, ou seja, ela estava contra o poder absoluto e contra a situação das condições de vida e do desemprego, mas ela não sabia o que colocar no lugar. Não existia, portanto, um amadurecimento político forte que possibilitasse tomar o Estado e se contrapor ao poder da burguesia, que naquele momento já era a sua adversária política clara, principalmente após a repressão brutal que houve em junho de 48. Mesmo derrotadas, as revoluções de 1848 trouxeram consequências que influenciariam profundamente o futuro da sociedade. 1848 tem um significado político bastante importante, que é o significado de mostrar que o início de uma contradição histórica, de um antagonismo de classe entre burguesia e proletariado que se expressa até os dias de hoje. Então, embora o socialismo, chamado socialismo real, tenha sido derrubado em 1989,
como a gente conhece, com a derrocada da União Soviética, o embate entre burguesia e proletariado ele é presente até os dias de hoje. O conflito capital-trabalho ele segue tendo uma expressão nos locais de trabalho, nas relações de trabalho e na luta política ideológica, e esse embate é marcado pelo confronto entre capital e trabalho e, portanto, o confronto entre dois projetos de classe distintos.